Ele tem todas, né? Bom dia a todos. Então, é um prazer renovado poder estar presente aqui com vocês novamente, né? E nós trouxemos hoje um assunto, que são dois assuntos, que eu, até por esquecimento, eu esqueci o pendrive, porque nada parece que eu ia fazer. Mas eu trouxe o computador e agora cedinho eu consegui juntar no computador as duas palestras. São dois temas: os tempos são chegados e a regeneração da humanidade. Esses dois temas, o tempo são chegados e a regeneração da humanidade, estão em dois artigos que Kardec escreveu na Revista Espírita de 1866, outubro de 1866. Essas duas palestras estão lá escritas, são dois artigos longos de Kardec, são mais de 40 páginas que Kardec escreveu sobre esses dois artigos. Os tempos são chegados e a regeneração da humanidade. Eu estou preferindo fazer só a regeneração da humanidade, e eu peguei alguns temas dos tempos chegados e coloquei na regeneração da humanidade. São dois temas muito importantes de a gente ler e estudar, porque a gente às vezes fica pensando que nós já somos espíritos, por sermos espíritas, já somos espíritos próximos a poder dar já um passo evolutivo. E esse passo evolutivo é longo, ele é muito longo. Então, eu acho que nesse artigo da regeneração da humanidade, esses tempos chegados, a gente vai entender melhor esse tempo e esse espaço dos espíritos e nosso de vida, diante das responsabilidades que temos, inclusive como espíritas, né? Então, a regeneração da humanidade, um artigo da Revista Espírita de 1866. Eu primeiro vou fazer uma pequena introdução da dimensão cósmica, porque nós vamos entender essa dimensão cósmica da vida e quem somos nós no universo, ou nós não vamos compreender o artigo que aqui está escrito e aquilo que Jesus nos transmitiu no Evangelho. Então, essa noção de espaço, de tempo e de localização é fundamental para nós. Então, no instante do Big Bang, o tamanho do universo era de 1 bilionésimo de um próton. Então, vejam só. Né? Eu acho que eu já expus isso aqui, mas é bom a gente recuperar de novo esse processo. 1 próton é algo que a gente não vê, né? A não ser com microscópios ultra modernos, com tecnologia moderna, você vai ver um próton. 1 bilionésimo de um próton é praticamente nada. Lá estava contida toda a energia que compõe o nosso universo. O universo não é a Terra, é o universo. Toda a energia é uma energia infinita. Toda essa energia infinita estava contida no instante do Big Bang em algo que era 1 bilionésimo de um próton. Então veja da onde partirmos nessa nossa viagem no universo. Existem milhões de aglomerados de galáxias que, vistos de longe, formam uma espécie de teia cósmica, estimada em 100 bilhões de galáxias. Quer dizer, daquele 1 bilionésimo de um próton, veio se formar 100 bilhões de galáxias no universo. Né? Um ano-luz significa 9,46 trilhões de quilômetros. Um ano-luz é 9,46 trilhões de quilômetros. Os cientistas estimam que o universo observável tem um raio de 46 bilhões de anos-luz. Então, esta é a dimensão do universo em que nós vivemos. Nós somos seres viventes deste universo. Um universo que é de raio, o raio do universo, tem 46 bilhões de anos-luz, que vezes 9,46 trilhões de quilômetros vai dar, na nossa medição, o tamanho do universo. Quando se fala o universo é infinito,
porque esse número é um número extraordinário, 46 bilhões vezes 9,46 trilhões, vai dar um número que não acaba. Então fala-se que o universo é infinito, mas não é, ele é finito. Ele é finito, ele está dimensionado, está medido pela ciência, né? Ele tem uma dimensão em todo esse espaço. E além dele, o que é que existe? A gente já não consegue compreender, não dá nem para abstrair o que vem a ser esse universo. Quanto mais entender o que é além do universo. Como é que surgiu esse ponto de 1/1000 de um próton que formou todo esse universo? Da onde veio isso? Quem criou essa energia infinita que está criando todo esse espaço que a gente vive? É algo que transcende das nossas possibilidades de conhecimento. Então a gente procura não abstrair a esse ponto, porque a gente fica perdido, a gente não consegue nem chegar no entendimento correto dessa dimensão universal. Então vamos à Via Láctea. A Via Láctea, que é a nossa morada, é a galáxia onde moramos. Quer dizer, tem 100 bilhões de galáxias e nós moramos numa galáxia, que é a Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia espiral com 100 mil anos-luz de comprimento, 100 mil anos-luz vezes 1 trilhão e 946 bilhões e tal, composta por 200 bilhões de estrelas. Então, a nossa galáxia, que nós vivemos, tem 200 bilhões de estrelas. O Sol é uma estrela. O Sol é uma estrela. Então, a nossa galáxia, aonde vivemos, nós temos aí 200 bilhões de vizinhos. O nosso condomínio em que vivemos tem 200 bilhões de vizinhos, né? Que são 200 bilhões de outras estrelas. Sendo que a nossa estrela, né, o Sol, ele tem 10, 11 planetas. Então, a Terra é um planeta do Sol. E o Sol é um dos 200 bilhões de estrelas na nossa galáxia. E a nossa galáxia é uma das 100 bilhões de galáxias existentes. Nós somos moradores deste universo. Nós estamos nesse ponto, nesse pequenino ponto que é a Terra, moradores desse imenso universo, né? E esse universo tem leis universais que o dirigem. Todas as leis que dirigem o universo dirigem as nossas vidas também. Nós estamos sujeitos às mesmas leis materiais, físicas e espirituais. Então, a lei que prevalece para nós, que nós estudamos, que nós vamos aqui dar uma leitura, essa lei prevalece a todo o universo, a todas essas dimensões universais. Ninguém escapa desse processo das leis universais, que são imutáveis, imutáveis. Então, são leis que não se modificam pela vontade das pessoas, porque são leis que regem todo esse universo que nós estamos conversando. Então, não há... Portanto, assim, que a ciência hoje está conseguindo fazer todas essas medições, por quê? Porque está entendendo melhor as leis universais e está conseguindo fazer todas essas medições do universo. Hoje está se captando as ondas da formação do Big Bang no início do universo. E está se desenvolvendo a história da formação do universo. É fantástico. Por quê? Porque os cientistas estão entendendo essas leis, e estão aplicando essas leis e estão compreendendo o universo. Então o universo deixou de ser aquela coisa poética, é o Sol, a gente olha as estrelas e fala, puxa, como é grande esse universo. A gente não está vendo nada. A gente não está vendo nada. A gente mal e mal está vendo aqui o que tem aqui pela vizinhança. Né? Não estamos vendo coisa nenhuma. Então, mas a ciência está se aprofundando e está conseguindo, já está próximo do processo de formação do Big Bang. Mas já chegou naquelas energias iniciais, ele já entendeu. E já fez todo o desenvolvimento do Big Bang, da expansão do universo. E continua a expansão. O universo continua se expandindo. Ele vai se expandir mais ainda do que nós estamos. O que vai ser futuramente, ninguém tem precisão, mas tem várias teorias que falam do futuro do universo, que nós não vamos ficar aqui falando, porque é outra coisa
é outra matéria, né? A Via Láctea, a nossa morada, situa-se em um grupo local de 45 galáxias. Ela se atrai por uma gravidade e gira em torno de um centro comum. Então, a nossa galáxia, cada galáxia tem 200 bilhões de estrelas, é um conjunto de 45 galáxias que vivem em torno de um centro de gravidade. Então, elas gravitam em torno de um centro. Então, como o Sol, a Terra gravita em torno do Sol, o Sol gravita em torno da Via Láctea, e a Via Láctea gravita em torno de outras, junto com 45 galáxias. Então, esses são os nossos vizinhos mais próximos, né? São os nossos vizinhos mais próximos, são aqueles que a gente tem uma ligação afetiva mais próxima, porque estamos tudo dentro do mesmo giro. Mas esse conjunto de galáxias gira em torno de outro conjunto de galáxias e assim vai. O grupo local forma com outros grupos o superaglomerado local, com milhares de galáxias, que giram também em torno de outras milhares de galáxias, e assim vai indo, né? E assim as coisas vão. Então, essa aqui é a dimensão do universo. Não é para a gente ficar sabendo, ficar querendo saber, mas é só para mostrar aonde estamos no universo. Somos seres do universo. Nós somos seres do planeta Terra, que faz parte do Sistema Solar, que faz parte da Via Láctea, que faz parte desse conglomerado de 45 galáxias, que faz parte dos outros milhares de superaglomerado e que faz parte do universo. Nós somos um ponto importante nessa criação. Nós fomos criados também para vivermos esta criação, né? E fomos seres criados dentro desse processo de todo esse desenvolvimento do universo, né? Aqui é a evolução humana do nosso planeta. Então, aqui nós já vamos focalizar mais um pouquinho a nossa existência no nosso planeta, né? O Homo erectus africano tem 2 milhões de anos atrás, viveu até 1 milhão de anos atrás. Então, entre 2 milhões de anos atrás e 1 milhão de anos atrás, na Terra, no nosso planeta, o Homo erectus africano, que são os primeiros seres humanos, é o início da formação da raça humana no nosso planeta. No nosso planeta. Então, quem acha que viveu lá? Todos nós. Todos nós. Então, nós já estamos velhinhos. A gente não é tão mocinho assim, né? Espiritualmente falando. Então, de 2 milhões de anos atrás a 1 milhão de anos atrás, nós já tivemos vivências como seres Homo erectus na humanidade terrena. Na humanidade terrena. Então, só para fazer uma conta, o planeta Terra existe há 4 bilhões e 500 milhões de anos. O planeta Terra. Né? O sistema universal, o universo, o Big Bang, é 13 bilhões e 500 milhões de anos. Então, aqui a Terra é 4 bilhões. E dentro desses 4 bilhões, como seres humanos, nós começamos a vivenciar 2 milhões de anos atrás. Mas não esquecendo que já passamos pelo mineral, passamos pelo vegetal, passamos pelo animal, para chegarmos aqui como seres humanos nesse momento. Então, nós já temos uma trajetória desses 4 bilhões e meio de anos na Terra, nós temos uma longa trajetória. Nós estamos fazendo um corte aqui no Homo erectus. Né? Davi, deixa eu fazer uma pergunta. Nesse animal... Podem ir fazendo perguntas, tá? Não se importa. Nesse animal que nós já vivemos, tem a época de peixe antes de animais, assim... Porque, não sei, eu li algumas coisas e me deixa confusa. Veja, mineral, tudo bem, vegetal, tudo bem. Como entrou para o animal? Foi nos girinos, foi naquilo? Peixe para depois tem todo um terra? Tem todo um desenvolvimento. Tem todo um desenvolvimento. Os primeiros, a vida animal, ela começou na água. Na água. Na água.
Não, começou pela água, né? E depois veio para a terra. Mas aí a gente já vai ter de estudar Darwin e toda a teoria das espécies, a evolução das espécies, aí a gente já vai ficar perdido. Mas não vamos... E a teoria de Darwin casa com tudo isso que a gente está falando. Ela casa com a doutrina, né? Mas só que a gente não pode estar querendo abstrair demais, que a gente vai ficar... Eu sei, mas não é essa a dúvida, é uma tremenda dúvida que a gente vai ter que fazer um simpósio para tentar e trazer gente que conheça o assunto. Não, necessariamente a gente não conhece. Então, a gente precisa... É só ter um dimensionamento da vida para a gente poder se encaixar o que é a regeneração da humanidade. Não? Então, e também a gente tem que desmistificar um pouquinho da vida no animal. Encarnei como isso, desencarnei como cavalo, como coruja, como mosquito. É complicado essas coisas, certo? A gente precisa sair um pouco disso, certo? Que a gente acha, a lei da encarnação não se dá da mesma forma entre os humanos e os animais. Bom, não é a mesma lei reencarnatória. Senão a gente vai ficar perdido nisso. Não, então eu já fui isso, já fui elefante, já fui girafa, já fui hipopótamo. Não é por aí. Tá? Não é por aí. Aí é todo um outro estudo que vai ter de ser estabelecido ainda dentro da doutrina, que não está perfeitamente estabelecido. Tá? Eu não vou falar muito. Tem um artigo. Então continua. Tem um artigo que a gente vai fugindo do assunto. Como se você detesta uma parte sobre esse de animais. Né? De animais. Tem um artigo na Revista Espírita também, e aqui eu não tenho a data certa da Revista Espírita, que tem um espírito, acho que foi Prost, se não me engano, que se manifestou, a Kardec, mostrando que no animal o princípio inteligente, porque ainda não é um espírito reencarnado, é o princípio inteligente que forma a vida, vamos dizer, espiritual, entre aspas, do animal. Ele quando morre, o perispírito não fica, ele volta para a natureza. E aquele princípio de vida vai a outra forma animal. E ele volta, e depois ele diz, mas já tem espírita, que tem vidente que vê cachorro, vê cavalo, vê gato. Isso é complicado. Isso é muito complicado. Essas visões são muito complicadas, isso são coisas que ainda não estão baseadas doutrinariamente, que precisa se desenvolver todo um estudo a respeito disso. Então, vamos lá. O Homo erectus asiático tem de 1.800.000 anos atrás e sobreviveu até 30 mil anos atrás. Veja, aqui a gente já se aproximou da fase em que nós estamos vivendo. Até 30 mil anos atrás tinha o Homo erectus asiático ainda vivendo entre nós. Né? Já tinha o Homo, esse nome aqui, sempre o Heidelbergensis, né? Que é de 800 mil anos atrás e viveu na África, na Ásia e na Europa. Então aqui já houve duas formas humanas convivendo durante um determinado período e uns mais até próximos de nós. E aqui tem o Homo sapiens, que é de 120 mil anos atrás, saiu da África e chegou na Indonésia há pelo menos 30 mil anos atrás. Veja que quando o Homo sapiens já estava vivendo 120 mil anos, nós somos homens Homo sapiens sapiens. Nós estamos dentro dessa categoria aqui, de Homo sapiens, no desenvolvimento antropológico da humanidade. Então, aqui, de 120 mil anos para cá, a gente já está vivenciando, né, a vida humana, com formas humanas progredindo e evoluindo, mas já nessa forma humana que nós temos atual. Então, de 120 mil anos atrás para cá, a gente já tem nós estamos até hoje, né, vivenciando como Homo erectus. Né? Então, nós partimos daqui e estamos aqui. Né? Essa é a evolução das formas físicas
do nosso corpo. Isso é a evolução física, evidentemente junto com a evolução espiritual. Mas isso vem junto, elas se desenvolvem em paralelo. Conforme o espírito vai evoluindo, as formas vão evoluindo também, vão progredindo também, e vão se embelezando, e vão se aperfeiçoando. Não há nada que compare entre nós hoje aqui como Homo sapiens, com quando nós fomos Homo erectus, que nós vivíamos nas cavernas, e tínhamos formas quase parecidas com símios. Então, uma coisa são as formas humanas, que se a gente procurar vai ter em vários lugares essas diferentes formas já feitas, desenhadas, de como era o Homo erectus asiático, o africano, esse herbegiense e o sapiens. Então a gente vê essa evolução, esse progresso da evolução do físico, do corpo humano, que vem em paralelo com a do espírito. Nós vamos conversar a do espírito, a evolução da regeneração da humanidade, que é agora o nosso futuro, que nós estamos desenhando e que temos de cumprir. Daqui é só para a gente ter uma introdução para abstrair um pouco o dia de hoje. Nós não podemos nos pensar, não, vai ser amanhã assim, logo, logo. Não é. Olha o longo caminho que a gente teve de traçar nas nossas existências. E teremos um longo caminho pela frente ainda. Vamos lá. Os tempos são chegados. Esse artigo, eu só queria fazer um adendo. Kardec fez esses 2 artigos, Os Tempos São Chegados e a Regeneração da Humanidade, na Revista Espírita de 1866. Os Tempos São Chegados, ele resumiu todas as mensagens que vieram de espíritos do mundo inteiro, naquela época, para ele, a respeito dos tempos chegados. E ele resumiu num artigo de 30 e tantas páginas. Esse Regeneração da Humanidade é um artigo que Kardec pegou 2 médios sonambúlicos de inteira confiança dele, e particularmente com esses médios, ele questionou sobre a regeneração da humanidade. E os espíritos responderam a ele, através desses 2 médios, tudo aquilo que ele colocou nesse artigo de a regeneração da humanidade. Então é um artigo proveniente de uma consulta de Kardec a 2 médios sonambúlicos, em outubro, que ele condensou nesse artigo a regeneração da humanidade de 1666. Então o que nós vamos falar é um resumo desse artigo. Não se deve entender por essas palavras, os tempos são chegados, um novo dilúvio, um cataclisma ou uma perturbação geral. Vejam, que importância, que isso é muito importante. Porque o que as pessoas pensam é nisso. Não, a maré está subindo, vai invadir as cidades, vai acabar com isso, vai morrer todo mundo afogado, é o aquecimento global, Tá, tudo bem. Não se deve entender por isso. Nem a perturbação geral? Aí é polêmico. Você falou que pode falar, eu estou falando. Pode falar tudo. Você quer que eu fale? Pode falar tudo. Mas vejam o que os espíritos falaram a Kardec a respeito desse tema. Não se deve entender por essas palavras um novo dilúvio, um cataclismo ou uma perturbação geral. Porque aí tem aquele negócio do calendário maia. Já era para, em dezembro, ter acabado o mundo, inundado, feito, falado. Era o bug do milênio, vai passar o ano tal, não passa não sei de quando. Conversa. A regeneração da humanidade não vai se dar por aí. Não é por aí que ela se dará. Tá? Nós estamos falando da regeneração da humanidade. Entretanto, tudo que está predito no Evangelho deve se realizar. Nós vamos ver já. É interessante. Né? Entretanto, tudo que está no Evangelho deve ser realizado. De João, eu trouxe de Mateus aqui algumas coisas, mas a gente tem de entender e compreender, não levar ao pé da letra aquilo que ali está. Porque naquela época ele tinha uma limitação. Né? E a gente não pode levar não, é isso, é aquilo, é assim. Não, não é. Se ligar pássaros de fogo, eram os aviões, né? Ele tinha uma visão
sobre os fatos daquela época, ele pode ter visto 3.000 anos para frente. O que é que ele vai descrever? Se nos for mostrado o que vai ser daqui a 500 anos, nós não vamos conseguir descrever. Você vai falar bastante de uma libertação. Calcula alguém que viveu há 200 anos atrás ter uma visão do Pokémon. O que é que ele vai dizer? O que é que ele vai falar? Vai falar do quê? Não vai falar nada. Não vai conseguir entender nada. Né? Então é muito complicado essas visões, essas coisas. O entendimento disso, a gente precisa interpretar o conjunto da obra, mas não ela por si. Né? Mas não devemos tomar ao pé da letra, onde é preciso captar o espírito das palavras. Então nós não podemos pegar o pé da letra, nós temos que pegar o espírito das palavras. Qual é a intenção daquilo que está sendo, que foi escrito, que foi falado. Né? Então nós vamos passar um pouquinho, eu até quis colocar aqui, para a gente depois ver isso aí. Deixa eu ver se está aqui. Não ficou. Bom, deixa ele voar. Sumiu aqui. Você perdoou. Sumiu ele, que se perdeu. Agora já apareceu. Então, vamos ver algumas coisas que estão no Evangelho. Né? Atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, o Cristo sou eu, e enganarão a muitos. Está cheio de profetas hoje, cheio de enganadores. Não se dizendo, alguns até se colocando como Cristo, né? Tem um INRI lá que se coloca como Cristo, né? Mas tem muitos vindo aí com falsas profecias, se dizendo em nome de Jesus. Tem aí as cartas de Jesus, no outro dia, não sei se vocês já leram. É uma inglesa que escreveu as cartas de Jesus. E Jesus comunicando para ela um monte de coisa. Ela é um monte de... Você lê aquilo lá, é uma coisa incrível. Né? Que Jesus era, que a gente não sabe, né? Tá. Então, aqui está em Mateus 24, né? Falsos. Havereis falar em guerras e rumores de guerra. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Tudo isso será o princípio das dores. Veja que interessante. Aqui já está um pouquinho mais claro, né? Havereis falar em guerra, rumores de guerra, cuidado para não vos alarmardes. É preciso que estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, tudo isso será o princípio das dores. Nós vamos discutir um pouquinho depois se é preciso que estas coisas aconteçam. Tá? Quando, pois, virdes a abominação da desolação, que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo. Então, o profeta Daniel fala, no final dos tempos, haverá a abominação da desolação no lugar santo. É algo que é uma marcação que Mateus faz. Naquele tempo haverá grande tribulação, tal qual não houve desde o princípio do mundo e jamais haverá. Então vejam que interessante, aqui que coloca. Haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo e jamais haverá. Haverá uma tribulação? Haverá. E nós vamos ver no artigo que não é isso os tempos chegados e não é isso a regeneração da humanidade. Isso é natural. Isso tudo se dá de uma maneira natural. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. O que nós temos de entender aqui é essa palavra, aqueles dias. Porque quando a gente vai falar dos dias que está no Evangelho, nós temos de entender o dia espiritual.
Nós já temos 2 milhões de anos como seres humanos. Já estamos há 120 mil anos como Homo erectus. 120 mil, eu vou falar dias, não, quantos dias vão ser? Vai ser uma semana, vai ser 3 dias de tribulação? Não é. É um momento de tribulação no planeta. É um período de tribulação, um momento que nós já estamos vivendo e que iremos vivenciar. Né? Então, nós temos de entender que esses dias não são dias, não são anos, é um período espiritual, que é importante que a gente entenda. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Então é algo que, se ninguém sabe, quem é que vai ficar fazendo previsão sobre o dia e a hora? Ninguém sabe, a não ser Deus. Quem é que vai ficar aqui falando, vai ser assim, vai ser assado, vai passar de um jeito, vai ser antes disso, depois daquilo? Não há como a gente poder estabelecer esse período, porque não é dia e hora, é esse período em que as coisas vão estabelecer. Nós vamos ter uma visão como os Espíritos transmitiram isso a Kardec. Então, a chave da compreensão. O verdadeiro sentido está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo espiritual. Então, é fundamental a gente entender essa passagem. O conhecimento da ciência é algo que tem que estar junto com o desenvolvimento do conhecimento espírita, da doutrina espírita. A doutrina espírita não pode se afastar da ciência. O conhecimento da ciência natural. Kardec colocou o espiritismo como a ciência do espírito e a ciência natural como a ciência da matéria e do físico. E nada vai poder se desenvolver se não estiver alinhado o conhecimento da ciência com o conhecimento da ciência do espírito, da doutrina espírita. Tem de andar em paralelo. Infelizmente, e isso é um fato, Kardec colocou, não o que Kardec colocou, mas a continuidade daquilo que ele falou. Kardec falou que o espiritismo, a cada 25 anos, os espíritas deveriam se reunir para discutir o avanço da ciência, do conhecimento humano. E nesse avanço da ciência e do conhecimento humano, tirar as conclusões em relação à doutrina espírita. E se tiver de modificar a doutrina espírita, que se modifique a doutrina espírita em relação ao conhecimento da ciência natural. Kardec falou isso e disse que a cada 25 anos deveria ser feito isso. Foi feito uma vez. Uma vez. E depois não foi feito mais. E o quanto que a ciência não se desenvolveu nesse período. O quanto que o conhecimento humano não progrediu nesse período. E, infelizmente, esses paralelos entre o conhecimento humano, o conhecimento da ciência e a doutrina espírita não está sendo feito. Agora nós já vemos o interesse de muitos espíritas, que têm até palestras gravadas, em trazer os conhecimentos da ciência de uma visão espírita desse conhecimento da ciência. Tem vários. Mas tem vários. E também tem muita porcaria no meio. Tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Mas a gente tem que ter o bom senso de saber diferir uma coisa de outra. Agora, o importante é a gente procurar esse conhecimento. Hoje você tem a neurociência, a nanotecnologia, você tem a física quântica. São coisas que estão tangenciando a espiritualidade e deveria ter um aprofundamento sobre a doutrina espírita nesse conhecimento científico. Não tem. Não está tendo o suficiente. Deveria ter mais. Não está tendo o suficiente. Para a gente não se mistificar na doutrina. A gente não ficar mistificando a doutrina. Davi, aqui acontece muito, eu acho que as pessoas invertem. Eles querem que a ciência explique o espiritismo e não que o espiritismo seja paralelo com a ciência. Eles falam assim, olha, descobriram na USP que isso, que aquilo. Gente, espera aí, é espiritismo. O espiritismo vai pegar o que a ciência descobriu e colocar
alinhado a ele. Não a ciência vai pegar o espiritismo e colocar para ela. E tem espírita que acha que é porque crê na reencarnação. Desculpe, isso vai acontecer várias vezes. Tem espíritas que acham que porque crê na vida imortal e na reencarnação, que já descobriu tudo. Quem vai comprovar a existência da imortalidade da alma e das reencarnações é a ciência. É a ciência. Nós cremos, nós temos convicções. Nós, inclusive, vemos. Muitos veem, outros ouvem, outros sensibilizam, outros têm certeza absoluta porque se desprende do corpo, vê isso, aquilo, tal. Tudo bem, mas está comprovado? Não. A ciência comprovou? Precisa comprovar? Sim. E é uma situação muito estranha, principalmente para a gente iniciante. Sim. Eu me assusto todo dia. Tá. Porque assim, é muito estranho, a gente não consegue entender, a cabeça da gente não entende. Como é que a gente vê, como é que a gente ouve. Eu fui criada com a caixinha católicazinha, fechadinha. Mas é isso que nós vamos estudar agora, na regeneração. Padre Pio, E é isso. Não, o Padre Jonas da Canção Nova, com certeza, tem uma passagem com ele que prova para mim que ele é médico. Porque ele me disse, quando eu estava grávida da minha filha, e o que eu vi na vida da minha filha, ele sabia o que era. Então, veja só, tudo isso, a ciência, quando a ciência entender e nas pesquisas concluir, vai facilitar. Porque vai se quebrar essa parte de resistência que existe e vai se tornar ciência também. Foi você ou foi o capitão que falou que já se provou a existência da alma, né? Não é que provou, não está provado cientificamente, não. Mas ainda, porque tem uma resistência brutal da ciência natural, porque ela é materialista e ela quer fazer uma comprovação materialista sobre assuntos espirituais. É complicado. Você tem de desenvolver uma metodologia própria para tudo isso. Herculano Pires, ele faz uma afirmação muito importante, que não é no centro espírita que vai ter de ser desenvolvido o conhecimento da ciência espírita, ou da existência da alma, não é no centro espírita. São nas universidades. Nas universidades. Através dos laboratórios, através de tudo aquilo que existe como centros de pesquisas nas universidades. O que é que o espírita deve fazer? Aquele espírita que tem conhecimento científico, é médico, é dentista, é psicólogo, é engenheiro, o que for. Mas eu estou dizendo mais na área de pesquisa científica. Ele tem de ir para a universidade e desenvolver teses a respeito daquilo que está. Porque dentro da universidade tem uma resistência de você falar, eu vou desenvolver uma tese sobre a reencarnação. E vou comprovar que a reencarnação é um fato científico. Ele é barrado em querer fazer uma pesquisa dessa. Né? Então tem de se romper essa dificuldade, tem de se buscar fazer com que a universidade assuma isso, essas teses, porque o materialismo, no outro dia eu vi e eu concordo com isso, o materialismo é uma tese, não está comprovado. O materialismo não está comprovado. Tudo é da matéria. Porque eles falam que o pensamento vem dos neurônios, se faz pelos neurônios, os sentimentos vêm das vibrações daqui, dali e tal, na materialidade da vida. E não está comprovado isso. Então, cabe àqueles que têm conhecimento espiritual levar isso para as universidades e desenvolver teses e hipóteses espirituais sobre a pesquisa que deve ser feita na ciência, no estudo. E é ali que vai se comprovar a existência da alma e as leis da reencarnação e assim adiante. Né? Então, tem de se buscar isso. Não é no centro espírita. Isso não é função do centro espírita.
Né? Isso é função das universidades, das escolas, do conhecimento humano. Tem uma faculdade espírita aí, não tem? Em Curitiba, eu não sei o que é que ela faz direito lá, mas existe. 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 É uma artista de televisão. É a mulher do João Goulart. Do João Goulart, não. Bete Goulart. Mas esse professor Sérgio Felipe também. Mas ela fez a Universidade Espírita. Não, mas ela fez. Não. Na Universidade de São Paulo tem estudos de religião, isso, aquilo, que é outra coisa. Mas lá é uma faculdade espírita, que eu não sei exatamente o que é que faz. Mas ele fez estudo aprofundado sobre a coisa. Tudo bem. Não, tudo bem, mas isso é outra coisa. É outra coisa. De uma faculdade espírita que eu não sei exatamente o que é. Não sei exatamente o que é. Bom. Então, o verdadeiro sentido está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo espiritual. Essas leis do mundo espiritual, quem é que já discute essas leis do mundo espiritual? O espírito. A doutrina espírita nos fala sobre essas leis do mundo espiritual. Quando você vai ler as leis morais, são as leis do mundo espiritual. Então, já se estuda tudo isso. Com o auxílio desses conhecimentos é que o obscuro se tornará claro e inteligível. Então, nas descobertas da ciência e nas leis do mundo espiritual, que se torna claro e inteligível. Vamos imaginar 500 anos atrás. O que é que a ciência existia em termos de desenvolvimento da ciência? Muito pouca coisa. Praticamente nada. Em relação ao que tem hoje. Praticamente nada. Inclusive, todos os aspectos eram religiosos. Ou de renome, né? Tipo os médicos, eles não sabiam das existências das bactérias e micro-organismos, eles acreditavam que maus ares causavam doença nas pessoas. E quem afirmava isso era um médico de renome. Quando alguns médicos começaram a pesquisar bactérias e outros organismos, tiveram uma proposta de ideia, eles foram considerados loucos, internados no sanatório. Internados. Por quê? Porque era profundamente místico, e era tudo religioso, de fundo religioso. Tudo de fundo religioso. E as religiões não permitiam, matavam. Aquele que falasse que não era como a igreja falou do criacionismo, tudo mandava pôr na fogueira, matava, torturava, não tinha jeito. Então, de 500 anos para cá, evoluiu muito. Mas esse boom que está dando na evolução agora de tudo, é tudo que já aprende na parte espiritual e traz para cá, né? Eles já estão trazendo os jovens. Mas todos esses 500 anos, mas você veja, são 500 anos que estão vindo, lentamente está vindo esse progresso, nos últimos 500 anos. Mas agora está vindo, né? Mais ou menos, ou é obsessão ou é virose. Vai com o jeito espírito obsessão, vai com o médico é virose. Não, é tudo culpa dos espíritos hoje. Nada pertence às nossas imperfeições. Não, nós não. É tudo por causa dos espíritos. Né? Os espíritos obsessores, os espíritos que atrapalham, os espíritos que fazem. É tudo culpa dos espíritos. Coitados deles. Mas vai. Não é só eles estão por aqui. Os espíritas que ficam falando isso nos centros espíritas vão sofrer as consequências. Depois, quando eles chegarem na espiritualidade, vão falar: a culpa é dele que está ali. E aí vai ter de purgar tudo isso que ele andou falando. Né? Tudo segue a ordem natural das coisas. E as leis imutáveis de Deus não se alteram. Então, essas leis divinas, essas leis universais, não é lei para a Terra, não é lei para nós aqui, é uma lei no universo, em todo esse universo que nós descrevemos atrás. As leis físicas, as leis do conhecimento da ciência natural são universais. Elas não são no nosso planeta, elas são do universo.